Pronto, vamos lá, vamos iniciar. São 13 horas e 31 minutos. Hoje é dia 8 de março de 2022. Mais uma aula da disciplina Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, dando sequência, hoje eu quero mostrar um conceito novo, porque alguns alunos já me questionaram sobre alguns exercícios que eles não estavam conseguindo fazer e não conseguia fazer porque faltava aprender esses conceitos que eu vou explicar na aula de hoje. Já estou compartilhando aí a tela do nosso painel de controle. Eu vou abrir aqui o nosso banco de dados. PHP-MyAdmin. Não vou precisar do projeto, não. Vou usar o banco de dados de imobiliária que nós criamos especificamente para implementar os exemplos dessa disciplina. E aqui no exemplo, nesse exemplo, deixa eu ver aqui por onde eu quero começar. Eu vou abrir o projeto, sim, do banco de dados. Deixa eu abrir esse projeto de banco de dados aqui para a gente relembrar a estrutura desse banco. Só um segundo. Deixa eu ver se ele deve estar aqui, um dos últimos que eu abri, provavelmente. Acho que é esse aqui, do exercício 4. É esse mesmo. Bom, esse é o banco de dados exemplo que nós temos criado e que nós vamos usar para explicar os conceitos da aula de hoje. Outra coisa que eu quero lembrar, deixa eu abrir aqui o nosso querido e amado manual. Manual do MySQL. E aqui nesse manual do MySQL, deixa eu pegar aqui no sumário. Aqui no sumário nós temos... Deixa eu achar aqui. Cadê o Select? Boa tarde, professor. Boa tarde. Achei. 6.4.1. Tem a sintaxe do Select. O item 6.4 dessa versão do manual trata da manipulação de dados, que são os comandos Select, Insert, Update, Delete. Aí, aqui no comando Select, eu mostrei para vocês bem no comecinho dessa disciplina e falei para vocês que esse comando Select ele tinha várias possibilidades. Se vocês derem uma olhada aqui agora, nós já estudamos essa parte aqui do Select, usamos o From, usamos o Where, e eu acho que foi basicamente isso. Eu acho que eu cheguei a falar do Order By também, o limite eu acho que ainda não, mas o foco da aula de hoje é esse cara aqui, Group By.
Esse group aqui, ó, é uma palavra em inglês, mas é fácil você deduzir o significado dela, né? Grupo por. Significa que, em determinado momento, eu preciso fazer uma consulta no banco de dados, mas eu tenho uma necessidade para obter a informação que eu desejo de organizar os dados em grupos. Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, para isso, eu quero que vocês acompanhem aqui o meu raciocínio e, por favor, a qualquer dúvida, a qualquer momento, pode me interromper aí e fazer a sua pergunta. Ok. Eu vou, mais uma vez, usar aqui o nosso poderoso Paint. Tá. Então, vamos voltar no projeto. Olhando nesse projeto, esse nosso banco de dados, nós temos uma tabela de bairros com ID e nome, e essa tabela de bairros está relacionada à tabela de imóveis. E na tabela de imóveis nós temos ID, tamanho, o tamanho do imóvel, a quantidade de quartos que tem no imóvel e o código do bairro onde está localizado esse imóvel. Então, o primeiro caso que nós vamos tentar resolver é o seguinte: o dono da imobiliária quer saber quantos imóveis ele tem em cada bairro da cidade. Certo? Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Então, eu vou pegar... Vamos pegar, então, a tabela de bairros, para a gente entender e visualizar o cenário que a gente tem. Nós temos a tabela de bairros, que são esses aqui. São 14 bairros. Deixa eu copiar esses bairros aqui. Pronto. Vou deixar isso aqui mais assim, aqui no cantinho. Vamos entrar? Bom ou não? Vou deixar aqui mais no cantinho. Então, essa aqui é a minha tabela de bairros. Bairros. Vou deixar ela bem bonitinha aqui. Tá aí a minha tabela de bairros. Agora vamos pegar a tabela de imóveis. Já fiz isso aqui várias vezes, né, com vocês. Nós temos 15 imóveis. 200% aqui, mas vou conseguir pegar todos. Vou pegar os 15 imóveis. Eu escutei um plim, deixa eu ver se alguém... A tabela de imóveis. Alguém colocou no chat. Professor, é só aquelas atividades do site MySQL que vai ter valendo as notas de presença e participação? Ô, Luiz Felipe, eu tenho que confirmar lá no Syscad. Não me recordo se no início do semestre a gente fez algum outro tipo de atividade. Mas eu diria para você que sim, a esmagadora maioria da nota dessa disciplina vai vir do site sqlweb.com.br. Os exercícios que vocês estão fazendo lá, dos níveis 3, 4 e 5. Os exercícios de nível 3, eu imagino que vocês já fizeram vários, né? Porque nas últimas aulas nós começamos a estudar os exercícios de nível 4. Então, eu imagino que agora vocês estão começando a tentar fazer os exercícios de nível 4, provavelmente ainda com um pouco de dificuldade, porque faltam ainda alguns conceitos para estudar. Mas, sim, a esmagadora maioria da nota dessa disciplina vai ser os exercícios lá, tá?
Mais para o final aí do mês, a gente está praticamente encerrando o semestre também, né? Eu vou estipular aí pelo menos uma quantidade mínima, né, de exercícios de nível 3, 4 e 5 para que vocês façam, para que vocês tenham uma nota satisfatória, tá? Bom, então essa aqui é a tabela de bairros e essa aqui é a tabela de imóveis. Imóveis. Bom, nós já sabemos, já fizemos isso várias vezes, mas eu vou repetir. Essas duas tabelas nós vimos aqui no projeto, que existe uma ligação entre elas, ó. No projeto, a coluna ID da tabela bairros está relacionada à coluna bairro da tabela imóveis. Isso significa que esse cara aqui está relacionado com esse cara aqui, ó. Então, como é que eu sei qual é o bairro do imóvel 7? O imóvel 7 tem 170 metros quadrados de tamanho, são 3 quartos, e ele está localizado no bairro 10. Portanto, ele está localizado no bairro Morumbi. Isso eu já mostrei diversas vezes, então eu só estou dando uma relembrada aqui. Perfeito, nós vamos precisar voltar aqui, tá? Então, a situação aqui não está muito favorável, não, mas vamos tocar assim mesmo. A pergunta que eu fiz é: quantos imóveis eu tenho em cada bairro? Antes de fazer isso aqui na prática, eu quero, mais uma vez, eu vou usar aqui um exemplo que eu já uso há 50 anos, mas é um exemplo legal, ainda não inventei outro exemplo legal, então, eu vou usar esse exemplo de novo. Se bem que me ocorreu um outro exemplo aqui. Vou usar um outro exemplo. Vou trocar o exemplo, finalmente. Deixa eu pegar uma imagem aqui para explicar para vocês o que eu quero. Deixa eu ver qual a imagem que eu vou usar. Uma imagem legal aqui. Esse exemplo não vai ser bom, galera. Vou voltar para o meu exemplo antigo mesmo. Só um segundo. Pronto. Aqui, vou pegar essa imagem aqui. Só um segundo que eu já vou mostrar para vocês. Eu acho que se brincar é a mesma imagem que eu usei no ano passado, mas tudo bem, que vale a intenção. Olha aí, que delícia, hein? Nesse calorão. Uma piscinona dessa, um escorregador bonito. O que acontece? O exemplo que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Presta atenção. Eu acabei de contratar você para trabalhar na portaria desse clube. Você fica na portaria. A pessoa só entra se você deixar. Você é o poderoso. Quer ver? Deixa eu te mostrar como é que é a portaria do clube. Quer ver?
Vou usar essa aqui, mas essa imagem aqui já ajuda. Não, não ajuda não. Deixa eu achar uma melhor. Ah, achei. Deixa eu ver. Essa aqui é boa. Então, vamos lá. Essa aqui é a portaria do clube. Você fica nesse balcãozinho aqui, ó. Qual que é a sua missão? O cliente não, o sócio do clube chegou na portaria do clube, você está aqui nessa guarita, ele te apresenta a carteirinha e você recolhe, presta atenção, você recolhe a carteirinha daquele sócio. Libera a catraca, o sócio entra para dentro do clube e vai se divertir. Então, o clube está aqui, a galera está nadando na piscina, se divertindo, todo mundo feliz da vida e você trabalhando aqui na portaria. A pessoa vai entrar, te entrega a carteirinha, você libera a catraca, a pessoa entra. A pessoa vai embora, você pega a carteirinha, devolve para a pessoa passa pela catraca e vai embora. Ok? Todo mundo entendeu como é que funciona a portaria do clube? Show. Então, quando for 2h da tarde e o clube está entupido de gente e você está sofrendo aqui na portaria, o que tem na sua mesa aqui atrás desse balcão? Um monte de carteirinha. Uma pilha de carteirinha. Certo? Aí, o diretor do clube liga aqui no seu ramal e fala, ô Flávio, quantas pessoas tem dentro do clube agora? É óbvio que você não precisa sair correndo pelo clube tentando contar quantas pessoas tem lá dentro. Por quê? Se cada pessoa que está no clube passou pela portaria na hora de entrar e passou pela portaria na hora de ir embora, na hora que ela entrou, ela te entregou a carteirinha, na hora de ir embora, ela pegou a carteirinha de volta. Então, se eu te perguntar quantas pessoas tem dentro desse clube, o que você faz? Você pega aquele monte de carteirinha e conta quantas carteirinhas tem com você aqui nessa guarita. Consequentemente, você vai contar e vai falar, ó, tem 237 pessoas aqui dentro. Fácil, né? Você pega aquela pilha, você tem um monte de carteirinha e você conta a quantidade de carteirinhas. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu falar para você, quantos imóveis tem cadastrados na imobiliária? Você vem aqui e usa a função count. Nós já usamos essa função. O que essa função count faz? Conta a quantidade. Ah, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Então, você sabe que tem 15 imóveis. Ok. Mas aí eu vou complicar sua vida um pouquinho agora. Eu quero saber o seguinte. Quantas mulheres e quantos homens tem dentro do clube agora? Nesse exato momento. Quantas mulheres e quantos homens? Bom, para me responder a primeira pergunta, você simplesmente contou a quantidade de carteirinhas e me falou, ó, tem 276 pessoas. Mas agora eu não quero saber. Eu quero saber quantas pessoas tem do sexo feminino e quantas pessoas tem do sexo masculino. E aí eu compliquei um pouco o seu trabalho, porque o que você teria que fazer para me dar a resposta? Eu imagino que a maioria de vocês pegaria aquela pilha com 276 carteirinhas e faria uma separação, usando como critério de separação das carteirinhas. Só um minutinho que eu vou até pegar aqui.
Não estou achando um negócio que eu queria aqui. Achei, eu vou usar essa aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui vai ajudar um pouco. Essa imagem aqui não representa muito o que eu quero. Vamos considerar o seguinte, ó. Aqui são várias carteirinhas diferentes, tá? Mas imagina o seguinte, você está lá, em cima da sua mesa, tem o quê? Ah, essa aqui está melhor, ó. Vou usar essa aqui, eu acho que essa aqui está mais... Vamos supor que isso aqui seja a carteirinha do clube. Então, você está lá, isso aqui é a sua mesa. A sua mesa tem o quê? Tem um monte de carteirinha. Um monte. A primeira vez tinha um monte só, você contou para mim, 276 pessoas dentro do clube. Só que agora eu te falei, quantas mulheres e quantos homens? Quantos do sexo feminino e quantos do sexo masculino? Você está com esse monte de carteirinhas, você vai ter que fazer o quê? Pegar todas as carteirinhas e separar em grupos, usando como critério o sexo do sócio. Então, aqui na carteirinha, tem a foto do sócio, tem o nome dele, tem o sexo, tem data de nascimento, tem algumas informações básicas do sócio do clube, tem nessa carteirinha. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as carteirinhas e olhar onde está escrito sexo. Se for feminino, você coloca num monte. Se for masculino, você coloca em outro monte. Quando você terminar de fazer essa separação, aqui, no caso, vai dar 2 grupos, porque nesse exemplo, os valores possíveis para sexo nessas carteirinhas são feminino e masculino. A gente vai ver outras situações que, às vezes, a quantidade de grupos pode ser diferente. Então, nesse caso específico, são 2 grupos, são 2 montes. E aí, o que você faz? Você conta quantas carteirinhas tem em cada monte. Aí você vai falar assim, André, ó, tem 185 homens e 94 mulheres. Como é que você fez esse cálculo? Você primeiro pegou os seus dados, que são as carteirinhas, separou em grupos, usando como critério o sexo que estava especificado na carteirinha. Isso gerou 2 grupos, feminino e masculino, e você me deu e contou a quantidade de cada grupo disso. Certo? Bom, vamos ver outra situação que a gente poderia ter aqui. Como eu disse para vocês, nas carteirinhas, deixa eu ver aqui. Vamos usar esse outro aqui mesmo. Como eu disse para vocês, nas carteirinhas, entre outras coisas, tem a data de nascimento. Beleza? Voltamos à sua situação. Você está lá na guarita, com um monte de carteirinha em cima da mesa. A galera se divertindo no clube. Eu ligo para você e falo assim, cara, eu preciso saber agora quantas pessoas tem no clube em função do mês de nascimento. Eu quero saber quantas pessoas que estão dentro do clube nesse exato momento, quantas nasceram em janeiro, quantas nasceram em fevereiro, março, abril e assim por diante. Mais uma vez, você tem que pegar esse monte de carteirinhas e separar essas carteirinhas em grupos, usando como critério agora o mês de nascimento daquele sócio.
Então, nós diríamos que você vai poder ter, no máximo, 12 montes. Você lá, pega o primeiro sócio, a primeira carteirinha, nasceu em abril, então você coloca ele no montinho do mês de abril. O próximo nasceu em janeiro, você faz um montinho para quem nasceu em janeiro. Quando você terminar de separar todas as carteirinhas aqui na sua mesa da entrada do clube, você vai ter de 1 a 12 montes. Por que de 1 a 12 montes? Porque você separou os seus dados em grupos, usando como critério para a separação em grupos o mês do nascimento do sócio do clube. Depois que você separou isso em grupos, o que você vai fazer? Vai contar quantas carteirinhas tem em cada grupo. Consequentemente, você vai me responder, nesse momento dentro do clube, do mês de janeiro tem 36, do mês de fevereiro tem 16, do mês de março tem 0, no mês de abril tem 40, e assim sucessivamente. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que, em diversos momentos, será necessário obter uma informação do banco de dados que, para se chegar à informação desejada, nós precisaremos solicitar ao software de banco de dados que, antes de calcular a informação que eu desejo, que ele faça a separação dos dados em grupos. E eu falo para ele qual é o critério que ele deve considerar na hora de separar os dados em grupos. Vamos trazer isso aqui para a prática. Eu disse para vocês que eu quero saber quantos imóveis eu tenho em cada bairro. Então, o que eu preciso fazer para obter essa informação? Eu preciso falar, né? Daqui um pouquinho nós vamos escrever o comando para explicar para o software de banco de dados o que nós queremos, mas na prática o que a gente quer que ele faça é o seguinte: o banco de dados pega aqui os imóveis, e separa os imóveis de acordo com o bairro. Então, eu estou dizendo que o critério de separação em grupos é o bairro. Então, como é que ele vai fazer isso? Vamos fazer um montinho para o grupo do bairro 2. Deixa eu dar só uma organizada aqui na minha tela. Pronto. Um montinho para o grupo do... Esse aqui é o grupo de bairros 1. Esse aqui é o bairro... Não, eu vou fazer diferente, só um segundo. Vou chegar imóveis para cá um pouquinho e vou recomeçar, tá? Bairro 2. Vamos fazer aqui o bairro 2. Bairro 1. Bairro 1 vai ser o primeiro. Bairro 3. É o próximo. Bairro 5. Também está aqui. Bairro 2. Bairro 2 é junto aqui, ó. Bairro 1. Bairro 1 lá em cima. Bairro 4. Aqui. Deixa eu dar uma separadinha melhor aqui. Pronto. Bairro 7. Bairro 10. Bairro 9.
Bairro 6. Bairro 2. Bairro 3. E, finalmente, bairro 1. Isso que eu estou fazendo aqui é o Group By, que é pegar os dados e separar em grupos. E aqui, no caso, o critério para separação em grupos foi o código do bairro. Então, quantos grupos teve no resultado? O grupo dos bairros de código 2, o grupo dos bairros de código 1, o grupo dos bairros de código 3, o grupo dos bairros de código 4, de código 5, de código 6, de código 7, de código 9 e de código 10. Pronto. Quantos grupos eu tive no final? 3, 6, 9 grupos. E aí, então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso contar. Quantos imóveis tem do bairro 1? Tem 3. Quantos imóveis tem do bairro 2? Tem 4. Do bairro 3, são 2. E o restante todos têm um imóvel. Aqui não mudou. Esse bairro 1, ele continua ligado aqui, ó, Abadia. O bairro 2 continua ligado no Fabrício. Isso não mudou, tá? Isso continua. Então, é isso que eu preciso fazer. Quando eu preciso de uma informação, mas para obter a informação, eu preciso separar os dados em grupos, eu preciso fazer uso, então, do Group By. Então, agora, nós vamos implementar o comando para fazer exatamente essa situação que a gente discutiu aqui. Vamos lá no banco de dados. Bom, eu quero ver no resultado nós vamos usar as tabelas imóveis e bairros. É isso aqui, ó. Bairros e imóveis. Aqui tem até um jeito de criar comando, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Ah, não, tem que estar conectado no banco de dados. Aqui dá para fazer consulta. Então, é esse cara aqui, ó. Bairros ID igual a imóveis.bairro. Bairros.id igual imóveis.bairro. E no select, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o nome do bairro. Então, a resposta que eu quero é esse cara aqui está ligado aqui. Então, Abadia são 3. Esse 2 está ligado aqui. Então, Fabrício, 4. Então, é isso que eu quero como resultado. Então, eu quero mostrar imóveis, bairros, ponto, nome, vírgula, count, vou contar os imóveis, ponto, id. Porém, agora que vem a brincadeira. Eu quero mandar o software de banco de dados separar os dados em grupo. Em grupo. Qual será o critério de separação dos bairros em grupos? É o código do bairro. Então, aqui tanto faz eu usar bairros.id como imóveis.bairro. Aqui, ó,
eu olhei a coluna bairro da coluna imóveis. Mas a partir do momento que aqui no comando eu estou falando que bairros.id é igual a imóveis.bairro, tanto faz. Se eu mostrei para o software de banco de dados que existe a ligação, tanto faz eu falar bairros.id ou imóveis.bairro. Como é que o software de banco de dados vai processar esse comando? Ele vai pegar os dados, separar os imóveis, agrupando pelo código do bairro, que foi exatamente o que eu fiz aqui nessa explicação. Separei em vários grupos, usando como critério o bairro da tabela imóveis. E depois, o que acontece? Toda vez que você coloca o group by dentro de um select, primeiro ele faz a separação e a criação dos grupos, para depois ele fazer os cálculos, sejam cálculos feitos com a função count, avg, sum, max, min, todas aquelas funções que nós já estudamos. Então, na hora que eu executar esse comando aqui, ó, continuar, qual a resposta que nós tivemos? Olha a resposta aí, ó. A resposta do comando é abadia 3. Deu certo? Vamos conferir? Olha lá, ó. Abadia 3. Ó, esse 1 aqui liga no abadia lá. Abadia 3. Fabrício 4. Fabrício é esse 2. 2 é esse aqui. 4. Show de bola. Alfredo Freire 2. Alfredo Freire está aqui, que é o 3. 2. Certinho. Todos os demais, Olinda, Residencial 2000, Estados Unidos, Guanabara, Beija-Flor e Morumbi, todos com 1. Que são esses aqui, ó. O 10 é Morumbi, ó. Então, Morumbi, que foi o último, tem 1. E aí, galera? Deu para ter uma ideia? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Ok, professor. Acho que assim, aí para mim tá... Não, tipo, ele toca em bola para mim um pouco, mas tá tudo ok. Vamos lá, vamos. Aqui, esse é só o nosso primeiro contato com esse grupo by. Vamos fazer mais exemplos aqui para vocês entenderem. Quer ver? Vamos pegar aqui. Aqui eu fiz com 2 tabelas. Vamos fazer com uma tabela só. Deixa eu ver aqui no projeto. Vou fazer o seguinte. Na tabela de contratos. Na tabela de contratos, eu tenho na tabela de contratos a data de início e a data de término do contrato. Então, veja, na tabela de contratos tem início, que é do tipo date, e término, que é do tipo date. Ou seja, na tabela de contratos, nós temos aqui, ó, a data de início e a data de término. Quantos contratos nós temos? Apenas 14 contratos? Deixa eu ver aqui. São 15 contratos no total. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar só a tabela de contratos para a gente fazer um outro exemplo com os contratos. Então, essa aqui é a tabela de contratos. Vamos colar ela aqui. Ok. Eu quero saber o seguinte, eu sou dono da imobiliária
E os meus funcionários estão querendo tirar férias. Eu tenho lá 8 funcionários na imobiliária, e o serviço que mais dá trabalho na imobiliária é fazer os contratos. Tem que fazer o contrato, tem que pegar a assinatura do inquilino, pegar a assinatura do dono do imóvel, sei lá, tem que registrar esse contrato em cartório. Então, ou seja, o que mais dá trabalho na imobiliária é fazer o contrato. E aí, os meus 8 funcionários, eles estão querendo tirar férias. Então, que informação eu preciso ter para saber como é que eu organizo as férias dos meus funcionários? Eu quero fazer o seguinte, são 8 funcionários e tem 12 meses no ano. Então, teoricamente, eu poderia colocar um funcionário para tirar férias em cada mês, eu ficaria sempre com 7, e 4 meses do ano eu ficaria com 8 funcionários sem ninguém de férias. Mas eu queria saber o seguinte, desde que a imobiliária existe, que seja 5, 10, 20 anos, qual é o mês que mais tem contratos? Normalmente, quantos contratos são feitos em janeiro? Quantos contratos são feitos em fevereiro, em março, abril? Ou seja, eu quero saber de todos os contratos feitos na imobiliária até hoje, qual a quantidade de contratos feitos em cada mês. Por quê? Se o mês de maio é o mês que mais se fez contrato nessa imobiliária, no mês de maio eu não dou férias para ninguém. Eu fico com os 8 funcionários lá, todo mundo trabalhando, para me conseguir atender melhor o funcionamento da imobiliária. Ah, no mês de agosto, ixi, quase não teve contrato no mês de agosto. Posso dar férias para 2, 3 funcionários no mês de agosto. Estão entendendo qual que é o cenário que eu estou traçando? Ou seja, eu quero entender quantos contratos foram feitos em cada mês. Ou seja, o critério para mim aqui, ó, a informação relevante para mim é pegando a data de início do contrato, aqui está a data de início do contrato, certo? Só que eu não quero saber a data, eu quero saber só o mês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero usar como critério de separação dos contratos em grupos o mês de início do contrato. Certo? Opa, perdi aqui meu banco, deixa eu voltar aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos separar esses contratos. Esse primeiro contrato aqui, ó, ele foi feito em maio. Então, vamos recortar ele. Esse contrato, esse contrato aqui é de maio. Percebam que eu estou usando apenas o mês da data de início do contrato, tá? Esse aqui é de fevereiro. Esse contrato aqui é de fevereiro. Vou deixar o de fevereiro aqui, deixa eu levar este maio mais para baixo. Fevereiro. Aqui, ó. Ele foi feito em 1º de fevereiro de 2000, certo? Esse contrato aqui, ele é de abril. Esse contrato aqui é de dezembro. Vou para cá por enquanto. Esse contrato aqui é de setembro. Esse contrato aqui é de agosto. Esse contrato aqui é de julho.
Esse contrato aqui é de abril. Abril é junto aqui, ó, já tem um de abril aqui. Esse outro aqui é de dezembro. Eu já tenho um de dezembro aqui, então vamos pôr os dois juntinhos. Esse aqui é de outubro. Já tem um de outubro aqui também, vamos botar os dois juntinhos. Esse aqui é de agosto. Agosto está aqui também, vamos botar esses dois juntinhos. Esse aqui é de outubro. Mês 10, cadê? Não tem nenhum do mês 10 ainda? Tem. Nossa, eu pus um do mês 10 junto com o mês 9 ali. Deixa eu dar uma limpada aqui para me usar esse espaço aqui em cima. Então, esse aqui, na realidade, é do mês 10, que é outubro. Esse aqui eu pus errado, ó. Esse aqui também é do mês 10, eu pus junto com o 9. Então, vamos pôr o mês 10 aqui, ó. Mês 10 com mês 10. Esse aqui é de março, mês 3. Vamos pôr ele aqui. Esse aqui é do mês 4, abril. Cadê abril? Abril, não tem nenhum abril ainda. Vou deixar ele aqui. Ah, não, tem aqui em cima, ó. Então, já tem 3 aqui do mês de abril. E esse último contrato aqui, do mês de maio. Mês de maio eu vou deixar por aqui mesmo, porque não tem nenhum no mês de maio ali. Ah, exatamente, aqui, né? Então, mês de maio. Então, deixa eu tirar aqui para dar uma organizada aqui, ó. Então, quantos grupos nós tivemos aqui após separar os contratos, usando como critério de separação em grupos o mês do início da vigência do contrato? 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, esse aqui é de dezembro, esse aqui é do mês 9, esse aqui é do mês 2, esse aqui é do mês 3, do mês 5, do mês 7 e do mês 8. Então, qual que é a resposta que o dono da imobiliária quer? Mês 10. Mês 10 são 2 contratos. Mês 4 são 3 contratos. Mês 12 são 2 contratos. Mês 5 são 2 contratos. Mês 8 também são 2 e o restante 1 contrato. Tudo bem que aqui, ó, a informação é essa, né? E aí, com base nessa informação, ele vai ver qual que é o mês que tem muito contrato, qual que é o mês que tem pouco contrato. O mês que tiver muito pouco contrato, de repente ele pode pôr 2, 3 funcionários de férias. O mês que tiver muito contrato, ele não dá férias para ninguém. Então, é uma estratégia. E aqui no exemplo eu estou tentando mostrar para vocês que a informação que sai do banco de dados, ela é uma informação que ajuda na gestão da empresa sempre, tá? Então, vamos fazer esse comando agora. Eu vou usar apenas a tabela de contratos. Não tem nada na cláusula where. No group by, o critério para separar os contratos em grupos é apenas o mês da data de início. A coluna início, que nós usamos aqui, ó, essa coluna início aqui, ó, essa aqui, né? Aqui, nós pegamos apenas o mês dela. Nós pegamos aqui, ó. Esse amarelo não tá bom, não. Foi só. Nós pegamos aqui o mês 10, aqui o mês 4, aqui o mês 12. Então, nós usamos apenas o mês. Por isso que aqui eu estou usando a função month.
Porque essa função vai extrair apenas o mês da data de início do contrato. Consequentemente, o grupo BY vai fazer a separação dos contratos desse mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vamos conferir? Bom, agora o que eu preciso mostrar como resultado para o dono da imobiliária? Eu preciso mostrar para ele o mês e a quantidade de contratos. A tabela contratos, o que nós temos lá? Pode ser o ID, né? Então, olha para você ver, um comandinho simples. Simples. Traz uma informação tão poderosa. Eu mando mostrar apenas o mês da data de início de contrato, mando contar a quantidade de linhas, porém, o software de banco de dados, antes de fazer a contagem da quantidade de contratos, ele pega todos os contratos, separa em grupos, usando como critério da separação em grupos o mês da data de início do contrato, e depois que ele separou os grupos, ele faz a contagem de quantos itens, quantos contratos tem em cada grupo. Vamos executar, vamos ver o resultado. Olha o resultado. No mês de fevereiro, apenas um contrato. Vamos ver se bate. Fevereiro, aqui, ó. Fevereiro, realmente, apenas um contrato. No mês de março, também apenas um contrato. Realmente, ó. Mês de março, apenas um contrato. No mês de abril, 3 contratos. 3 contratos no mês de abril. Mês de abril, cadê você? Aqui. Mês de abril, 3 contratos. E assim sucessivamente. Ó. É óbvio que o nosso banco de dados é muito pequeno, é um banco de dados só de exemplo. Mas numa imobiliária que tem aí, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos de mercado, e tem muitos imóveis na sua carteira, poderia ter aqui, ó, 5.300 contratos em fevereiro, 6.200 contratos no mês de março. Se a gente pega, por exemplo, uma imobiliária que tem muitos imóveis aqui na região da UFTM, muito provavelmente nós teríamos como resultado aqui um índice muito grande de locação em fevereiro. Porque normalmente, né, numa situação normal, as aulas da graduação começam de fevereiro para março, que é o maior grupo de alunos da UFTM. Então, provavelmente, o número de contratos com o início seriam a esmagadora maioria no mês de março. Mas você só vai ter essa certeza se você tiver acesso à informação que você tem dentro do banco de dados. Vamos mais um exemplo. Vamos ver aqui. Inquilino, a gente só tem código e nome, né? Vamos voltar aqui no projeto. Deixa eu ver uma outra situação aqui. Eu quero saber quanto que a imobiliária recebeu de mensalidades em cada mês. Só que eu quero saber, por exemplo, em 2021, janeiro, quanto que recebeu? 2021, fevereiro, 2021, março. Desde quando a imobiliária... Bom, vamos pegar o tempo todo, tá? Desde que a imobiliária existe, mês a mês, qual foi o valor de mensalidades recebidos pela imobiliária? Eu imagino que a nossa tabela de mensalidades tenha um volume maior de informação, vamos ver. São 75 mensalidades. Então, eu não vou fazer das 75, porque senão a gente vai perder muito tempo, né? Eu vou fazer só por amostragem, para vocês entenderem qual que seria o processo. Eu vou pegar aqui só um pedaço da tabela de mensalidades, mas, na prática, o que nós queremos
é que o software de banco de dados pegue as mensalidades e separe para a gente, usando como critério o quê? O ano e o mês. (2003) julho, 2003 agosto, 2003 setembro, 2003 outubro, ou seja, todos os anos mês. Então, como é que eu posso fazer esse group by? Uma estratégia boa é usar a função left para pegar um pedaço dessa data. E esse pedaço teria 4 dígitos do ano, mais o sinal de menos, mais os 2 dígitos do mês. Então, eu faria como? Select from mensalidades, group by left, o vencimento, left, vencimento, vírgula, 4 com 3, 7. O que é left vencimento, vírgula, 7? É isso aqui, ó. É a coluna vencimento da tabela de mensalidades, só que eu quero só os 7 primeiros caracteres do vencimento, que é exatamente o pedaço que tem o ano, tracinho, o mês. É porque tem o tracinho aí no meio. Com o tracinho dá 7, né? O que eu vou mostrar para o dono da imobiliária? Eu vou mostrar o ano, mês, que é exatamente o left vencimento, vírgula, 7, e vou mandar somar. Onde é que tem o valor que foi pago? Aqui, ó. Vou somar o valor. Então, o que o software de banco de dados vai fazer? Primeiro, vai pegar as mensalidades e separar usando o group by. É aquilo que eu já fiz aqui um monte de vezes, né? Separa usando como critério isso aqui, ó. Depois que fez os montinhos, os grupos, a função sum vai somar os valores de cada grupo. E como resultado, nós vamos ter, ó, em julho de 2003, que foi o primeiro mês que a imobiliária começou a receber, deu um total de 950. O último mês mais recente é o mês de junho de 2019, que foi R$ 1.650 em mensalidades. No mês de março de 2014 foi 2.800 e assim sucessivamente. Entenderam aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se eu acho agora algum exercício no site que necessite do group by para ser resolvido. Existem exercícios também de nível 3 que necessitam do group by. Esse período a gente está fazendo parte do 3. A gente já começou o nível 4. Foi, porque nível 1 e nível 2 nós fizemos lá na disciplina de banco de dados 1. Se eu não achar aqui de nível 3, eu vou para o nível 4. No nível 4 tem muito exercício que necessita de group by. Aqui de nível 3 parece que é bem menos. Vamos lá para o nível 4, que eu acho que vai ser mais fácil.
Essa aqui tem, ó. Essa aqui precisa. Quantas pessoas com menos de 30 anos de idade moram em cada bairro? Mostra o nome do bairro com a quantidade. Então, imagina que você tem a ficha aí das pessoas, e na ficha das pessoas tem o bairro que ela mora e a data de nascimento dela. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos... Vamos dar uma olhada nesse banco de dados. Pessoas, na realidade, as pessoas são os clientes, né? E os bairros? Porque eu preciso mostrar o nome do bairro. Tabela bairros com a tabela clientes, a ligação se dá entre bairros.código e clientes.bairro. Então, o relacionamento é bairros.código igual clientes.bairro. Bom, mas, além de fazer a ligação entre as duas tabelas, nesse exemplo específico, diferente de todos que nós já fizemos até agora, existem dados que me interessam e dados que não me interessam. Em todos os exemplos que eu mostrei para vocês até agora, nós usamos todos os dados e apenas separamos esses dados em grupos. Nesse exemplo agora, eu preciso descartar os dados que não me interessam. Só me interessa pessoas com menos de 30 anos de idade. Então, date sub. Vou pegar agora, subtrair o intervalo de 30 anos. Com isso aqui, ó. Com isso aqui, eu cheguei exatamente a 30 anos atrás. Então, esse date sub me dá exatamente a data e a hora de 30 anos atrás. A pessoa que tem menos de 30, ela nasceu depois. Ou seja, a data de nascimento do cliente é maior do que essa que eu encontrei. Ou seja, ele nasceu depois de 30 anos atrás, consequentemente, ele ainda tem menos de 30 anos de idade. Então, o único detalhezinho que tem nesse exercício aqui, diferente dos exemplos que nós fizemos até agora, é que eu tenho que colocar aqui um critério para descartar os clientes que não me interessam. Os clientes que sobraram, eu vou fazer um group by. Qual que é o critério? Eu quero saber quantas pessoas moram em cada bairro. Então, eu tenho que separar as pessoas de acordo com o bairro que elas moram. Bairros.código. Então, o critério de separação dos dados em grupos é o código do bairro. Eu tenho que mostrar o quê? O nome do bairro e contar a quantidade de pessoas. Então, recapitulando, eu vou mandar mostrar o nome do bairro, a quantidade de clientes. Você vai contar quantos telefones? Não, porque na realidade o count conta a quantidade de linhas, independente da coluna. Porque eu preciso especificar qual coluna eu quero que o count use para contar. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Se eu fizer count na coluna contrato, o count vai vir aqui contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu falar para o count que a coluna, ele vai fazer o count na coluna pagamento, ele vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ele vai contar.
Então, assim, nesse exemplo que você está vendo aqui, ó, qualquer coluna que eu falar para ele vai dar a mesma quantidade, porque todas as colunas estão, todos os valores para as colunas estão preenchidos. A gente sempre usa a chave primária, porque a gente sabe que a chave primária, ela nunca vai estar vazia. Por isso que eu coloquei fone. Tá? Então, mostra o nome do bairro, conta quantos clientes tem em cada bairro, pode contar pela coluna telefone, liguei as duas tabelas, clientes e bairros, descartei clientes que têm mais de 30 anos, porque só me interessa pessoas com menos de 30 anos, e mandei o software de banco de dados colocar os clientes separados por grupos. Vamos ver o que resultado que dá isso aqui. Ó, no bairro Butantã tem 48 menores de 30 anos. No bairro Cantagalo tem 12 menores de 30 anos. Vamos mandar ver se está certa a resposta. Resposta correta. Essa aqui também precisa de grupo by, mas só que eu vou deixar para a próxima aula, porque... Oi. Sim. Sabe o que você pensa? Como é que eu sei se eu vou ter que usar grupo by ou não para resolver o exercício? Faz essa simulação, você não precisa fazer no computador nem no papel. Faz mentalmente. Imagina os dados e imagina que você vai ter que vai ter que trazer aquela informação. Essa simulação que eu fiz com vocês aqui, ó, de separação em grupos, você faz mentalmente. Você olha para o exercício e fala, ó, quantas pessoas de cada sexo moram em cada bairro? Uai, quantas pessoas de cada sexo moram em cada bairro? Eu vou ter que pegar as pessoas e separar elas por bairro, certo? Então, eu vou ter que usar o grupo by. E aqui eu já vou adiantar um assunto que vai ser tratado na próxima aula. Beleza, você separou as pessoas por bairro. Você concorda que cada bairro você tem um grupinho de pessoas? Não é isso? Só que aqui ele quer saber quantas de cada sexo em cada bairro. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o bairro Abadia e pegar aquele grupinho do Abadia e separar em 2 subgrupos, masculino e feminino. Para mim falar, no bairro Abadia eu tenho 20 mulheres e 30 homens. Percebeu? Então, o group by, ele é muito mais poderoso que isso. Eu posso pegar, separar em grupos, subgrupos, subgrupos, subgrupos. Ou seja, você pode pegar os dados e separar em vários subgrupos e subgrupos, dependendo da necessidade. A partir da próxima aula, a gente vai ver exemplos desse tipo. Para encerrar, deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui mais simples. Olha essa aqui, ó. Melzinho com açúcar. Exatamente dentro desse estilo de exercício, de exemplos de exercícios que nós fizemos hoje. Quantas corridas foram feitas por... Ah, se bem que essa aqui vai dar uma situação que eu ainda não expliquei. Vai dar uma situação que eu não expliquei ainda. Eu preciso explicar na próxima aula. Não vou fazer não, porque ainda falta mais conceitos nesse grupo by. Na próxima aula eu vou mostrar o grupo by, continuar no grupo by, principalmente na parte onde não necessariamente vai ter dados para todos os grupos, tá? Mas eu vou deixar para entrar nisso na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, assim, eu imagino que vocês ainda estão fazendo alguns exercícios de nível 3, né, para dar uma reforçada lá no nível 3, e que vocês devem estar tentando fazer exercícios de nível 4. Muito provavelmente vocês ainda estão errando muito exercícios de nível 4. Isso é mais do que comum. Lembre quando você começou de nível 3, você tentava 20 vezes, acertava 1. Hoje, você vai fazer um exercício de nível 3, às vezes você acerta na primeira, no máximo na segunda ou na terceira. Por quê? Porque você praticou, você fez, foi aprendendo, foi entendendo os conceitos, foi aprendendo os recursos das funções. Então, lembre-se que quando você começou no nível 3, você também errava muito. Hoje você erra bem menos, você já acerta com menos tentativas do que quando você começou. Entramos no nível 4, vai ser a mesma lógica. Você vai pegar um exercício, tentar 1, 2, 3, 4 vezes, não vai dar conta, vai desistir dele, vai passar para outro,
vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes, não vai dar conta, vai passar para outro, e aí daqui um pouquinho você começa a acertar, eu vou explicando conceitos que ainda faltam, e aí até o final do mês eu acho que vocês já estão conseguindo acertar mais exercícios de nível 4, e a gente vai tentar também exercício de nível 5 depois. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, fechou por hoje então, galera. Tá ok, professor. Excelente dia para vocês, até a próxima, um abraço. Falou, professor, boa tarde. Ô, professor, Sim? aquela aula passada, você não teve nenhuma gravação dela não, né? Já tá lá no canal do YouTube. Aquela que faltou energia? Isso. A que faltou energia? Foi... Teve continuação da aula? Não, aí? já sexta-feira já subi. Não, aquela ficou com a de sexta-feira, a segunda aula, não teve, né? Porque faltou energia, a gente estava com 5 minutos de aula, então nem teve, né? Ah, tá. Mas a primeira da 1h30 da tarde já tá lá no YouTube. Ah, tá ok, professor. Alô? Tá Até ok. mais. Falou, professor.